minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez o Mano Brown falando o que ele pensa sobre as religiões. Bora ver onde a gente vai parar. Você vê que os seus argumentos não são vazios, tem um porquê. E esse porquê vai até além, né, mano? Você é estudioso pra caramba, você vai lá na história. Claro, man. É o Mano Brown, velho. Óbvio que é embasado. É uma entidade entre nós. Tem que ter respeito. E é bom esse comentário. Vai lá na história. Exatamente. Criaturas, seres humanos, nós que estamos aqui. Temos que ir à história para poder não cometer erros no processo da análise. É compreender como a gente se desenvolveu, levar a sério quais eram as condições de produção e reprodução da vida das pessoas, como eram organizadas, como foi aprimorando, piorando, como foi se transformando na lenta marcha histórica de conflitos e também como se dava a organização das estruturas sociais, para daí a gente pensar como as ideias surgem, onde elas estão, qual papel elas desempenham nas nossas vidas. Recorram à história. Já dizia aí também um outro cara barbudo aí. E isso é uma das coisas que eu quero falar com você. Nós temos muitos assuntos para falar aqui que é sensacional, um melhor que o outro. E você fez, em um momento, você estudou teologia. Eu estudo sempre. Isso, ainda estuda, Eu estudo o tempo todo. o tempo todo. Todo dia. Qual é o primeiro? São duas perguntas, né? A primeira, o que te levou a isso exatamente, a essa paixão de conhecer, e depois, o que você mais aprendeu até aqui, né? Com a teologia, com todo o mergulho nessa história. Eu aprendi que a humanidade ela usa a religião para subjugar a humanidade. E olha que vai ter gente de várias religiões assistindo a gente aí, pode causar polêmica. Que Deus existe é fato. Tá suave. Não, sim, não há uma civilização que nega a existência de Deus. Estudando a gente descobre. Todo mundo relata, toda tribo, toda etnia, toda civilização, de agora ou de antes, retrata um ser superior invisível que existe e tal, papá. Todos. Verdade? Correto. Mas ao mesmo tempo a gente não pode negar que existem aqueles que negam a existência de Deus. Então é real que inclusive toda civilização, toda organização humana acaba produzindo ideias de Deus e produziu durante a história, mas também a gente tem ao mesmo tempo relatos daqueles que negavam essas entidades ou defendiam outras ou coisas do tipo. Por exemplo, a gente tem como uma das acusações a Sócrates, quando ele foi, o filósofo Sócrates, né? Quando ele foi condenado, inclusive eu tenho um busto dele aqui, ó. O Sócrates, meu Sócrates aqui. Ele, quando foi condenado, uma das condenações que ele, uma das causas, né, dos crimes do qual ele era culpado era o crime de negar os deuses, né, de negar a existência dos deuses, o crime de ateísmo. E essa era uma de suas condenações. A outra era perverter a juventude, perturbar a ordem da cidade. Acho que eram essas três. E dentro da própria tradição semita bíblica, a gente tem disputa entre deuses e entre aqueles que negam a existência de outros deuses. E essas disputas, elas dão grandes conflitos. E isso é muito massa da gente ver. Então, tá certo de que é real na história, não tem como escapar, sempre teve essa presença divina, dessa divindade, mas ao mesmo tempo sempre teve a luta contra aqueles que negavam, ou seja, ao mesmo tempo que você tem o teísmo, a crença, você tem a negação da crença. E ao mesmo tempo a gente tem uma estrutura que o Mano Brown está plenamente correto, obviamente, ele é um Mano Brown, sobre a questão da dominação e o papel da religião dominando os seres humanos, mas, por outro lado, ao mesmo tempo, dentro desses mesmos movimentos religiosos, e muitas vezes com argumentos religiosos, você tinha as mobilizações populares, as lutas de resistência. Então a gente tem essa dinâmica que ela é sempre ambígua, ela é sempre da história. Quando a gente lê de um ponto de vista daqueles que venceram, ou seja, daqueles que conseguiram construir os seus monumentos, e como diria Walter Benjamin, todo monumento da história é um monumento da barbárie, parece efetivamente que era só do ponto de vista do controle. Mas quando a gente faz a história a contrapelo, ou seja, a história que a gente vai buscar aquilo que não foi colocado para frente, a gente vai encontrar os movimentos de resistência que muitas vezes tombaram e muitas vezes animaram o próximo movimento de resistência. Então a gente vai ter sempre essas contradições e essas mudanças na história. Bom apontar para os dois lados e essas situações ambíguas e tensas. Mas, efetivamente, a religião tem sido utilizada, como disse Mano Brown, como disseram muitos marxistas já, para a questão da dominação de cima para baixo e legitimação da dominação. Então, às vezes não necessariamente a dominação é religiosa, mas a legitimação do poder que está ali dominando vem do âmbito religioso. Então,
massa abrir essas possibilidades de reflexão. Bora lá! Isso é muito louco. Da onde que o homem tirou isso? Da onde que o homem tirou que Deus vem de cima e não de baixo, entendeu? Que vem do céu. Alguém viu. Alguém viu. É fato que alguém viu. Então esse é um lance porque a religião ela está na política, ela está na nossa vida no dia a dia. Ela está nas nossas decisões do dia a dia. Yeah. Das pequenas e das grandes. Seja no momento que você vai dar um dinheiro no farol, seja quando você dá o dízimo na igreja, ou em tudo. Quando você condena ou quando você perdoa, tudo você tem Deus como o equilíbrio do certo e do errado, do bem e do mal. Segundo as ordens de Deus, eu te condeno, porque você errou. Ah, segundo as ordens de Deus, você é um cara legal, porque está dizendo aqui que você segue as regras, tal, tal, tal. Então a religião está na nossa decisão política do dia a dia, no candidato que a gente vota, na comida que a gente come, no olhar sobre o outro. A gente tá vivendo. Pô, isso é muito embaçado. Porque o real é isso mesmo. A gente está num âmbito de relação em que a gente se acostumou com a ideia de que foi tudo secularizado, e há um processo de secularização, obviamente, na modernidade, em que os deuses vão morrendo, vão desaparecendo, mas esse processo de secularização coloca os valores e os critérios para as nossas tomadas de decisão em outros lugares. E a grande pergunta é: está legitimado em quê? Tem base onde isso aí que você está fazendo? E aí a gente entra num âmbito, que é um âmbito dos valores, que é muito embaçado a gente trabalhar. Isso é a sacada do Franz Inkelambert, por exemplo, de trabalhar a questão da crítica da religião e crítica da teologia no âmbito dos valores. E ali dá para fazer um salseiro danado. E aí o lance da hora dessas críticas e desses apontamentos que o Brown está fazendo é também lembrar do tipo de crítica da religião que surge, inclusive no ambiente alemão, a partir do século XIX, numa figurinha de um camarada chamado Ludwig Feuerbach, que ele falava que as divindades, né, elas eram projeções das potencialidades humanas. Então, os seres humanos, coletivamente, né, se organizam lá e fazem projeções para o infinito das imagens de Deus, né? Então, Deus, a gente é forte, Deus é ser infinitamente forte, ou os deuses são infinitamente fortes. A gente é amoroso, a gente é sábio, a gente é misericordioso e potencializa as experiências humanas para esse divino. E aí possibilita também a organização da própria vida humana. Marx vai pegar essa crítica e vai melhorar ela, aperfeiçoar ela, fazendo uma crítica da própria crítica, e a gente vê isso no nosso curso Marx e Religião. Toma esse merchan na sua cara. Para poder fazer o nosso curso, você pode se inscrever aqui embaixo. É R$40 a inscrição ali mensal pela Bruniversidade, ou você contrata lá o curso individual, aí é 50 conto, e aí você tem acesso só ao curso do Marx e Religião, que a gente tem o primeiro módulo, mas vamos fazer novos módulos, e os novos módulos vão entrar lá na plataforma, que já tem umas 23 horas aí de conteúdo da hora, entre eles Marx e Religião, e a gente passa pela crítica do Feuerbach, passa como a religião desempenhava um determinado papel muito específico no século XIX na Alemanha, e passa pela crítica que o Marx faz, e é muito bacana, muito massa ali até a primeira fase, vamos dizer assim, de produção de crítica da religião do Marx, que é bem legal. E eu acho que vocês podem acabar curtindo e tem tudo a ver com esse papo aí. Acho que contribui pra caramba. Sigamos ouvindo o profeta. Vendo agora lá Israel e Palestina. Essa guerra tem 3.000 anos. Tá ligado? Nem chamava Palestina ainda. Já tinha. Essa parte eu vou ter uma leve discordância. Eu entendi o ponto, porque efetivamente na tradição a gente já tem um conflito entre aqueles que eram os filisteus, ou os descendentes de Ismael, e de Agar, que fique claro, é bom essa personagem Agar, uma personagem maravilhosa no texto bíblico que dá um nome muito bonito para Deus, sendo escrava, né? E que é liberta de um jeito terrível, mas é escrava, sendo egípcia, estrangeira, portanto, e é recebida por Deus, e recebe exatamente a mesma promessa que foi feita ao pai Abraão, pai da fé. Então, olha que curioso, hein? Essa história é muito boa de Agar. Beleza. E o Ismael e o Isaac, filho de Abraão com Sara, que aí seria o pai do povo judeu. Então a gente tem aí então essas duas linhagens, essas duas tradições semitas que conflitam historicamente do ponto de vista cultural. Agora, efetivamente o que está rolando lá hoje, eu acho bom a gente acompanhar uma outra galera que tem trabalhado aí, tipo a Nancy Cardoso, fica a dica. A gente tem uma entrevista com ela, vou deixar aqui embaixo, em que ela comenta historicamente o que rolou e como o verniz religioso acaba escondendo as questões históricas, efetivamente, o que rolou a partir
dos projetos sionistas que surgiram no final do século XIX, começo do século XX, o projeto colonialista, que é instaurado depois, e pós-guerra, como que é um problema, entre aspas, europeu, ou dos conflitos próprios da Europa, que é arremessado, transportado para um território que era um território que já estava tranquilo, o pessoal convivia, muçulmanos, judeus, cristãos, a galera estava lá de boa, tinha um tipo de organização relativamente interessante, pelo menos sem animosidades diretas, como a gente vê hoje depois, que foi deflagrada uma guerra, que é uma guerra de caráter colonialista do ponto de vista do Estado de Israel, de expansão de seus territórios, de seus domínios, e também praticando genocídio. Então, não dá nem para chamar de guerra, porque é só um lado que arrebenta. Pequenas reflexões. E tudo baseado, eles usam a religião como o, o, a motivação para se fazer justiça. Aí tá certo. A justificação e legitimação do bagulho é isso mesmo. Usando a religião, e aí tanto judeus, quanto um ou outro muçulmano, e especialmente cristãos nacionalistas estadunidenses, e essa praga que eles inventaram de teologia aí, que é com sionismo introjetado na veia, que é completamente maluca, fundamentalista, que também influencia muita gente aqui no Brasil, e essas bandeiras de Israel espalhadas, sabe Deus por onde nas igrejas, e sabe Deus por quê também. Aí a justiça, ela é subjetiva. O que é certo para você não pode não ser para mim. O adventista, 6 horas da tarde da sexta-feira, ele fecha as portas, ele para de trabalhar e só volta no sábado após as 6. O católico não. E você vai ter que conviver. Mas vamos combinar que a ideia adventista aí é muito boa. Parou de trabalhar, fecha a casinha, gente. Cadê essa recuperação dessa ideia da gente ficar descansando? Menos hora de trabalho, mais tempo de descanso. Bora lá. Gostei dessa ideia. Né? Então, eu vejo aí no Brasil igrejas que condenam levianamente, demonizam religiões africanas, candomblé, demonizam abertamente, falam mentiras, calúnias, sem conhecimento. Real. Sem conhecimento. Se você estudar a Bíblia, você vai descobrir quem foi Davi. Procura saber quem foi Davi. Se ele era assim, gente fina, igual você está falando. Procura saber Moisés, o que ele fez para fazer o Yahvé ser o Deus de todos. Pergunta o que Moisés mandou fazer quando ele voltou dos 40 anos de exílio no deserto. Primeira atitude que ele teve. Ele mandou matar mais de 1000. Porque estava cultuando o antigo Deus dos antepassados dos caras, que era o boi. É o boi de ouro, bezerro de ouro. Eu estudo esses negócios, falou. Uhum. A antiga religião dos caras era o boi. A antiga religião de Israel era o boi. Era o Deus da fertilidade. Moisés, só que o boi era velho. O Deus de Israel chamava El. Ele era muito velho. E o povo de Israel perdia todas as guerras com esse Deus velho. Moisés que trazia um Deus novo, Deus guerreiro, um Deus que pudesse fugir do Egito, pudesse vencer, pudesse parar de fugir. Ele implantou o Yahvé, que é o Jeová hoje. O Yahvé, ele era um dos 100 deuses que tinha no Canaã, lá no Israel. Só que ele era da guerra. Ele era um Deus guerreiro. Os outros eram pacíficos. Então você precisava de um Deus guerreiro para fugir do Egito. E para cruzar o deserto. E para vencer as guerras. Entrou Yahvé. Foi tirado um Deus e inventado um outro. Isso é religião, política. Toma aulinha aí, gente. Aulinha. E é muito massa de você aprender e começar a estudar a respeito disso, porque é um processo de construção mesmo. E na própria Bíblia a gente tem resquícios de outras divindades ou de outros nomes que eram dados para Deus que tinham outras posturas e posições. Por isso que você vai ver em traduções que são mais cuidadosas quando chama de Deus e quando chama de Senhor. Especialmente no Primeiro Testamento, Deus, em geral, traduzido por Elohim, que poderia ser traduzido inclusive por deuses, no plural, divindades, e Yahvé por Senhor, que aí é Senhor como Senhor da guerra, que nem o
O Brown tá chamando a atenção. A gente tem esse âmbito desse cara que é forte, que é um deus forte, poderoso. E aí você tem uma criação, sim, de um âmbito monoteísta, de uma estrutura dessa parada que antes não era monoteísta. Inclusive, o Brown chamou de povo de Israel, mas é nos hebreus. Hebreus que é povos do rio, povos juntos, as tribos que se juntaram. E cada tribo com sua tradição. Então teve um processo de construção desta religiosidade comum, de construção desse monoteísmo, propriamente dito, e nesse processo de construção também de destruição e apagamento de outras religiosidades. Então ele é extremamente conflituoso. E a gente tem que entender o âmbito religioso dentro dessas estruturas políticas, econômicas, de mensagem de um lado, mensagem de outro, que às vezes são positivos do ponto de vista do povo, são negativos do ponto de vista do povo, são positivos do ponto de vista da ordem, são negativos do ponto de vista da ordem, e esses conflitos estão presentes no texto bíblico. Ele chama a atenção de Davi, de Moisés, e poderia chamar outras personagens, que é exatamente isso. São esses conflitos. Os profetas denunciando vários momentos e situações que também são conflituosas e que se eles estão tendo que denunciar é porque é assim que o povo estava vivendo, que a liderança estava vivendo. Então é assim que a história se dá e que ela se constitui. Mediante conflitos, mediante transformações, mediante contradições, e isso não pode ser apagado, inclusive dentro da tradição religiosa. Então isso é muito massa da gente ver, de aprender e de desenvolver. Fica a dica aí, quem quiser acompanhar o nosso curso de leitura bíblica comunitária, a gente vai passar por várias paradas desses conflitos aí também. Toma esse segundo merchan! Pô, Brown e Diego aí abriram portas para os meus merchans. Valeu! Com esse Deus velho cansado, nós não vai vencer. Vamos inventar um novo que aceita matar. Tanto você vai ver no Velho Testamento, não existia o diabo ainda. O diabo não existia. Presta atenção, crente! Não tinha diabo. Não tinha! Não tinha! E não tinha mesmo. Presta atenção, crente. Você vai encontrar lá termos como acusador, adversário, opositor, mas não diabo. Talvez em uma tradução do latim tenha o filho da luz, Lúcifer, né? Que não se referia no texto, inclusive, a qualquer personagem ou entidade. Essa criada, a ideia do anjo caído, ela vem depois. É construída em cima de uma mensagem, uma profecia de Daniel, especificamente contra o imperador na Babilônia. E aí a gente tem várias paradas muito massa de ver disso. É uma construção, e essa construção foi muito útil, e é útil até hoje, inclusive para o controle das pessoas e para a explicação da realidade. Quando acontece uma coisa ruim, é culpa do diabo. Quando acontece uma coisa boa, é responsabilidade de Deus. E aí a gente consegue dividir a vida de uma maneira, entre aspas, muito mais simples, binária, né? E aí você vai maniqueisticamente jogando para o bem e para o mal, e fica muito fácil o rolê. No Segundo Testamento aparece o termo diabolos, né? Que significa duas cabeças, aquele que faz confusão, aquele que divide, aquele que não é consistente, né? Ele não tem um passo firme, fica ali só arranjando as tretinhas, só arranjando ali as confusõezinhas, entendeu? E não no sentido do conflito, porque o conflito no Segundo Testamento, inclusive, é muito bom. Não é no sentido do conflito, é no sentido de você não ter uma cabeça coerente, bem colocada, consistente, que vai ali, ó, firme, sabe o que tá fazendo. Fica ali no entremeios. Massa. Fica aí a dica. Aulinha agora com o Brown. Quem fazia o bem, uma hora a Deus. E era mesmo. A humanidade está pecando, manda o dilúvio, brum, morreu todo mundo. Você é louco? Um genocídio. Terminou. O diabo nem existia ainda. O diabo ele tem data de nascimento. O ser humano acaba ele se foi um colocando golpe na de posição marketing. de Deus. O diabo foi um golpe de marketing. Golpe de marketing bom. Não existia. Alguém tem que levar a culpa pelas coisas erradas que a gente faz. Trouxe mais clareza pra você ou ainda mais curiosidade? Mais curiosidade. Aí que eu descobri que eu não sei nada. Não sei nada, amigo. Quanto mais estuda, a gente vê que a gente não sabe nada. Pô, isso aí é a minha reação quando eu comecei a ter contato com leitura bíblica crítica. E essa parada foi exatamente isso. Cara, eu não sei nada. Eu não sei nada. Parece que eu nunca li esse livro. E cada vez que eu leio mais, né, a Bíblia, comentadores, vai buscando coisas, parece cada vez mais que eu não manjo nada, que eu não sei nada. Parece que é a primeira vez que eu tô lendo de novo. Claro que você tem o seu arcabouço, você construiu ali uma parada teórica massa, você tem ali uma base. Mas quando você volta, você vai descobrindo uns bagulhos e fala, parece que eu nunca vi isso, meu Deus do céu. Isso é uma sensação deliciosa. É isso, né? Muito louco. Muito louco. Nesse mergulho aí, você teve informação sobre Jesus? Quem é Jesus pra você? Jesus é um cara 1000 grau. Só que ninguém sabe como ele era.
Era 1000 graus. Não tem relatos de Jesus perseguindo, criticando a religião de um, religião de outro, criticando como é que se fala hoje, LGBT. Não tem. Sempre existiu isso na humanidade. Em que passagem Jesus falava mal disso? Que isso era Nenhuma. pecado? Nenhuma. Em que passagem Jesus fala que Candomblé, que é uma religião tão antiga ou mais do que o judaísmo e o cristianismo, com certeza mais velho que o cristianismo é. Fácil. Em que momento Jesus fala mal do Candomblé? Ah, persegue aquele ali que é da religião X. Não, em nenhum momento. Jesus é da hora, mas a torcida dele... A torcida é que é embaçado. O fã-clube atrapalha às vezes, né? Mas isso é muito massa que o Brau tá chamando a atenção do... Pô, mano. Ele não criticava a religião dos outros. Mas a dele ele criticou. As lideranças da religião dele ele criticou. Ele apontou. Porque era pra melhorar o bagulho, era pra melhorar a comunidade, era pra melhorar o povo, melhorar a relação das pessoas, melhorar a vida das pessoas. Mas esse monte de apontamento tá fazendo, Jesus fez isso, nada disso mesmo não, tá? É um cara que hoje seria chamado aí de como é que é? Esquerdista, tilelê, sei lá o que lá, que é o cara que tá de boa, tá sossegado, tá na dele, tá querendo só que as convenções de Genebra sejam respeitadas, que minimamente os direitos humanos estejam respeitados. O cara que fez um fuzuê danado, que arranjou sarna pra se coçar criticando o templo, criticando o poderoso, criticando o império, arranjou, mas era um cara sossegado ao mesmo tempo. E aí, provavelmente hoje estaria cancelado pelos raivosos conservadores e fundamentalistas, como muita gente já falou. Então, é real mesmo. Distorce como tudo, você acha? Tem Política. a parte, no geral, nas outras religiões, no caso, porque eu também não acredito na parte religiosa, eu acredito na parte espiritual e direciona também meus valores, princípios. Mas você acredita que em todas as religiões acontece um distorcimento das regras em benefício próprio e todas. você sai Todas. você sai da posição de seguidor e se coloca na posição de Deus. Sim, todas. Todas. A gente pode dizer, inclusive, seguindo a crítica lá que o Forba tinha feito, não é nem que a gente se coloca na posição de Deus, a gente usa Deus e essa abstração projetada para o infinito a nosso favor. E se você for pastor aqui no nosso cantinho crente, é só você dizer que é bíblico, porque a Bíblia é a tua chancela, o teu selo de que você é a voz de Deus naquele momento. E aí fica muito fácil, né? Ainda mais num país em que a gente tem dificuldade de acesso à informação, que a gente tem dificuldade de formação, a gente tem dificuldade de literatura, da leitura do próprio texto, cara, tá sempre mediada pelo especialista, por quem deixa muito distante do povo o conteúdo daquele texto, essa parada toda, e só repete doutrina, dogma, enfia na cabeça, põe medo, põe cabresto, põe pecado, põe crime, põe não sei o que. Fica mais complicado ainda da galera poder levantar e falar, quem disse que você é Deus, né? Cara. E aí quem se alinha automaticamente à ordem, ao conservadorismo, essa parada, se alinha aí a Deus e tem aí a autoridade, a legitimação para agir em nome de Deus, fazendo maluquices como a gente tem visto por aí. Acho que o poder na mão do ser humano, ele escapa para nós também, né? O microfone é um poder, certo? Muito. Opa! A gente... Política, porque o ser humano, ele tendo condições de agregar pessoas em volta dele para fazer o que ele quer, ele vai fazer. Ele vai usar Deus para isso. Se você pegar o começo lá da história da humanidade, lá das classes, né? Quem foi o primeiro rico do meio, ou o cara que sabia escolher as ervas e fazer o remédio. Esse foi o primeiro cara a ficar rico na humanidade. Era o cara que sabia para curar as pessoas. Né? Então, com o tempo, ele foi virando a classe dominante. O cara que tinha cura, ele ganhava presente por isso e tal. Papai, ele começou a presentear os próximos dele, criou uma burguesia em volta dele, e ele foi ficando no meio. O cara que vai salvar a vida do meu filho. É óbvio que você vai dar um puta presentão pra ele. Depois ele fazer uma fórmula que vai salvar sua mãe. Né? Então, o ser humano, sempre que ele detém o poder ele quer se colocar no lugar de Deus. Aí. Fica a dica de duas coisas. Uma é o curso de filosofia latino-americana, que a gente tem lá no nosso... Nossa, terceiro merchan, mano. Esse react foi bom pra fazer merchan do curso. Tá lá na plataforma.
também você pode ou fazer assinatura, R$ 39,90, né? 40 conto mensais. E aí você vai ter acesso ao curso, todos esses cursos que eu tô comentando. O de filosofia latino-americana, que a gente fala sobre a ética da libertação, que é um livraço do Henrique Dussel. E a partir do Henrique Dussel foi o que eu pude fazer meu trabalho de mestrado, que tem a ver com isso que o Brown tá falando, que é do processo de corrupção das instituições. Ele tá falando especialmente da religião, mas a gente poderia falar de qualquer uma. Só que com uma coisa só que eu acho que eu falaria diferente, o que eu poria pra gente debater e trocar uma ideia. Que é, não é só o ser humano no sentido abstrato. É real, a humanidade enquanto coletivo produz esses bagulho, enquanto ser espécie, a gente sempre vai criando estruturas, instituições, e que a execução do poder ela pode se corromper. Como pode não se corromper? Isso vai depender dos critérios que a gente vai usar para analisar o processo e de um critério que garante a vida da comunidade, preserva a vida das pessoas ou não. E aí é o livrinho que a gente publicou chamado Fetichização do Poder como Fundamento da Corrupção. Se eu lembrar, vou colocar em PDF aqui embaixo para quem quiser dar uma conhecida. Que a gente fala sobre a diferença entre o poder, que é o poder executado, a execução do poder, e o poder, que é o poder que legitima a instituição que executa poder. Se a galera que legitima, que é a massa, é o povo, é a comunidade, passa a criticar a execução do poder, há uma possibilidade imensa de transformação. E isso teria a ver com estruturas básicas da dinâmica de transformação de todas as instituições e da realidade humana, em que a gente cria estruturas para poder tornar a nossa vida melhor, seja na religião, com a igreja, com o hospital, com a escola, com o Estado, com família. Só que depois de um tempo, essas estruturas, como elas estão organizadas, quem está ocupando os cargos de executar poder começa a executar para si ou para seu grupo, como o Brown comentou. E aí tem uma dinâmica que a galera que não está executando e que está sofrendo com os efeitos negativos também vai se levantar e querer tem que mudar esse negócio aí. E aí ou reforma, ou transforma, ou revoluciona, ou destrói tudo, começa do zero, ou a galera que está sob o poder mantém a estrutura e reforça ainda mais sua violência. Então a gente tem esses conflitos que é da hora de perceber, e isso acontece na religião, acontece no Estado, acontece em vários ambientes. Então é da hora ver isso aí. Ele quer se colocar no lugar do... A gente, no dia a dia, a gente faz isso o tempo todo. A gente julga, a gente condena, mesmo sem poder. A gente julga. Julga calado até. Massa, minha gente. Muito massa, muito massa. Espero que vocês tenham curtido essa troca de ideia. Quem puder dar uma força pra gente aqui no Apoia-se, seja no financiamento contínuo, seja para poder trocar o meu computador. A gente tá com uma campanha pontual aí que vai até agosto, que eu tô tentando trocar o computador porque ele já tá pedindo as contas. Deve ter travado pra caramba esse vídeo, por exemplo. Não sei. Espero que não. Mas na hora que eu renderizar eu vou descobrir. E que se você tá curtindo o conteúdo, tá achando massa, pode dar uma força que eu preciso trocar, senão esse computador vai pro beleléu já, tá pedindo as contas, já vai partir, e não consigo mais produzir os conteúdos, nem os cursos, nem nada, e lascou-se. Então, se quiser dar uma força, é isso aí, conhece os cursos, ou manda um pix aleatório, um dia que você não tiver nada pra fazer, nem nada pra usar de melhor do seu dinheirinho suado, você fala, pô, vou mandar ali pro Bruno, vai que ele tá precisando. Eu sempre estarei precisando. E tamo junto, beleza?